19,90 sem juros. E mais todo o departamento de cama, mesa, banho, tapetes, cortinas e vestuário em até 10 pagamentos sem entrada e sem juros. Neste sábado e domingo, a Pernambucanas de Itajubá estará aberta até às 17 horas. Você está ligado? Rádio Itajubá. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você, muito obrigada pela audiência nesta quinta-feira, dia 4 de julho. Jornal das 11 está começando com Valdinei de Souza na técnica, Julimar Maciel no apoio, atendendo o seu telefonema, e a jornalista Maria Paula Feixas. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, Senac Itajubá, Extravaganza Modas, que está com promoção, tem peças a partir de R$10. A Extravaganza que fica lá na Rua Nova, número 178. Temos patrocínio também da loja de móveis Primavera, que fica perto do Bosquinho, ali perto do Mercado Municipal, e da João e Maria, loja de roupas infantis, na Rua Major Belo, que também está com promoções de inverno. Começamos o programa de hoje mandando um abraço para Wilber José Martins, que acompanha o programa todo dia. Seu Wilber, um abração, muito obrigada pela audiência, e hoje ele está oferecendo um presente para o ouvinte. Fica ligado aí que você vai saber daqui a pouquinho o que é. No programa de hoje nós vamos sortear 3 presentes. Vamos lá. Primeiro, o Sermão da Montanha em 8 degraus, que é um CD, uma adaptação do Sr. Wilber José Martins, narração do Heráclito Marcino. O Sermão da Montanha em 8 degraus. É só ligar para cá, 3623-1333, para concorrer. E lembrando que o CD do 18 já está aqui. 18, você aí no Reburjão, nos ouvindo também todos os dias, o seu CD do Sermão da Montanha já está aqui. O Sr. Wilber deixou comigo, vou deixar aqui na Rádio Itajubá, ok? Também estamos sorteando hoje o livro As Bênçãos do Outro Lado, da editora Sextante, oferecido pela Livraria Nobel. A Livraria Nobel, que fica na Praça Adolfo Olinto, no centro de Itajubá. É a praça conhecida como Praça do Banco do Brasil. Um abraço aí para o pessoal da Livraria Nobel. Eu sempre estou por aí também. E hoje a Nobel está presenteando o nosso ouvinte com o livro As Bênçãos do Outro Lado, de Sylvia Browne, da editora Sextante. Um livro bacana, vale a pena, viu? Além disso, estamos sorteando um almoço com acompanhante para esse domingo no restaurante Pesqueiro Tererê. Eu já fui várias vezes ao restaurante Pesqueiro Tererê, lá no caminho para Piranguçu. Muito gostoso o ambiente, comida deliciosa. E hoje é o dia de aniversário do restaurante Tererê aqui de perto do mercado. Faz 2 anos que eles abriram ali o restaurante perto do mercado municipal. Um abraço, parabéns para o pessoal do restaurante Tererê. Então hoje 3 presentes. O Sermão da Montanha em CD do Sr. Wilber, o livro As Bênçãos do Outro Lado, oferecido pela Livraria Nobel, e um almoço com acompanhante neste domingo no restaurante Pesqueiro Tererê. Você vê que hoje a coisa tá boa, hein, gente? É só ligar para nós, 3623-1333. Julimar já começou a atender as ligações. Perto de 12h30 a gente faz o sorteio, combinado? Também quero aproveitar e enviar um abraço para as pessoas que foram sorteadas na semana passada e ganharam um cacho de banana, um cacho gigante com dezenas de penca de banana. Ontem nós entregamos lá no Salão do Brandão, do Sr. Brandão, no Calçadão, ali perto do Banco Santander, antigo Banco Real. A Eliane Maria Vilas Boas, que foi uma das sorteadas, e disse que vai ter que dividir o cacho de banana dela com o seu Brandão e também com o seu Zé Maria Monteiro, nosso ouvinte assíduo, todo dia ligado no programa. Dá para fazer doce, fazer banana frita, dá para se divertir com aquela bananada. Eu e a Maria Paula entregamos agora há pouco no bairro do Cruzeiro para a dona Laura Mendes Guedes. Um abraço para a dona Laura, para a Silvana, que é sobrinha dela, dona do brechó lá do bairro da Santa Rosa.
Também ganhou banana, Dona Laura. Um abração, Dona Laura. E daqui a pouco, depois do programa, nós vamos entregar o cacho de bananas que foi sorteado para o Davi Lucas Silva Rodrigues, no bairro do Reburjão. Assim que eu e a Maria sairmos do programa, vamos ao Reburjão entregar as bananas para o Davi Lucas da Silva Rodrigues. Muito obrigada pela audiência, gente. Programa sendo ouvido em todos os cantos de Itajubá. Valeu demais, a gente fica muito satisfeito com isso. Tenham todos um bom dia. Jornal das 11 está no ar. Nosso convidado de estúdio hoje é o sempre muito esperado Dr. Luiz Guimarães Brandão. Dr. Luiz, bom dia. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Célia. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a Maria Paula. É sempre muito bom para mim estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui, porque o senhor, como o próprio projeto fala do senhor, o senhor ajuda muita gente com o resultado dos seus estudos, né? O senhor que estuda o comportamento humano, as neurociências, e a partir disso produziu um projeto que o objetivo é ajudar as pessoas que precisam de palavras que nos abraçam, né? É verdade, o projeto, até o nome dele, né, Célia? Projeto Ajuda, é para isso mesmo. O objetivo é ajudar, porque para mim, passar pela vida e não fazer nada por ninguém, eu acho que é como se não passasse, né? Eu sempre falo isso e é uma verdade. E aí eu tento, nas horas que eu tenho a mais que a maioria das pessoas... Explica por quê, para quem não conhece essa história, doutor Luiz. É porque eu tenho um ritmo de sono bastante diferente da maioria. Eu durmo de 2 a 3 horas por noite só. E isso já faz mais de 30 anos. Então, não é patológico, não é doentio, né? Não tem nada de anormal com isso. É incomum, mas não é anormal. Então, eu uso esse tempo para eu poder ler, aprender, estudar. Não é produzir pesquisa, mas é reproduzir as melhores que eu vejo, eu estudo e tento fazer isso de uma coisa mais didática, que as pessoas possam entender. Aí montei todo esse projeto e nós vamos bater um papo sobre ele aqui. Certo. Eu queria aprender com o senhor essa coisa de não dormir, porque até aproveito para fazer um agradecimento aqui à Sônia Rivoli, que me doou uma biblioteca inteira. Ontem a minha casa ficou lotada de livros. Muito obrigada, Sônia, ao Edson, marido dela, que me doaram uma coleção enorme, várias coleções, na verdade, de livros. Eu queria ter tempo para ler tudo. Não vou ter tempo, certamente, para ler tudo aquilo, mas eu quero agradecer. E, doutor Luiz, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui por 2 vezes, mas teve gente que ainda não ouviu. Então, é interessante fazer uma apresentação do senhor para quem ainda não ouviu as nossas conversas aqui pelo rádio. O senhor é cirurgião dentista formado na Unifal, né? E a partir do contato diário com pacientes é que o senhor pensou na possibilidade de ajudá-los de uma outra forma, não só como dentista. E uma coisa que eu achei muito interessante, que o senhor observou que alterações apresentadas nas gengivas das pessoas estavam diretamente relacionados a problemas emocionais. Queria que o senhor falasse sobre isso, acho uma coisa interessante. A minha vida, Célia, começou isso em 1978, quando eu entrei na faculdade. Eu já comecei a perceber que ali tinha algo além de uma boca, né? Evidentemente. E que a boca, por ser um epitélio, não é pele, dentro da boca não é pele, é epitélio. E esse epitélio, essa camada mais fininha, vamos dizer assim, que a gente vê ali, ele demonstra uma rede vascular diferente do que a gente pode ver na pele. E ali a gente consegue identificar algumas coisas. Isso desde a época que eu comecei a faculdade. Eu reparei isso. Eu perguntava para um, para outro, perguntava para os meus professores, indagava isso. Porque eu conversava, às vezes, com os pacientes da universidade, eu falava, você está passando por alguma... doutor, eu estou passando por uma coisa muito chata, aconteceu tal coisa... Isso na época da faculdade. Aconteceu tal coisa comigo, e eu ia anotando no meu bloquinho cerebral isso que me diziam. Né? E depois... Aliás, eu tenho uma memória invejável, né? Se eu tiver Alzheimer, eu acho que vai ter que ser estudado. Esse bloquinho cerebral deve ter umas 5 milhões de páginas, eu acho. Já tem muita coisa. Mas naquela época de faculdade, eu fiz um trabalho, eu acho que marcou a minha vida, que foi um trabalho numa cidadezinha próxima da onde eu estudava. E a gente trabalhava lá das 8 da noite à 1 da manhã.
Eu era estudante na faculdade, eu ia para essa cidadezinha todo dia. As aulas na faculdade eram das 7 da manhã às 7 da noite. Todo dia. Era pauleira isso daí, não é fácil. Era o dia inteiro, parava para almoçar e depois eu ia para essa cidadezinha, perto da onde eu estudei. E ali a gente tinha contato com as pessoas muito simples, eram todos trabalhadores rurais. E eu era o doutor, mas eu estava no 2º ano de faculdade. Eu era o doutor. Para eles, eu era assim um sábio, né? Mas eles é que eram sábios para mim. Eu deixava eles pensando que era eu. Mas eu ficava absorvendo aquela sabedoria simples deles, mas uma sabedoria linda. E eu percebi a mesma coisa dos pacientes da faculdade, aquele problema gengival, de gengiva e de osso, e que acabava, eu perguntava para um, para outro, não, ela está passando por isso, está passando por aquilo. Eles tinham um jeito mais sábio de viver, mas eles também sofriam, evidentemente, como qualquer um, as perdas, os problemas que aconteciam. Eles tinham muito pouco materialismo, eles não tinham muita ligação com a matéria, mas também sofriam. Aí eu percebia que nessas pessoas que sofriam determinadas coisas, a gengiva também piorava naquele momento. E aí depois eu fui estudar isso. Eu falei, não, isso não pode ficar desse jeito, no achismo, sem eu ter uma base qualquer científica, né? Eu comecei a ler muita coisa e percebi que isso realmente acontecia. Alterações hormonais, alterações psíquicas que a pessoa tinha, alterando a gengiva, que é altamente rica em sangue, né, que está ali. E eu via essas alterações e perguntava, está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo. Então, como isso era uma constância no meu consultório, depois que eu formei, eu resolvi entender melhor essa coisa, mas muito mais do que eu tinha feito anteriormente. Eu comecei a estudar mais comportamento humano. Eu falei, será que eu faço uma faculdade de psicologia, faço medicina, né? Pensei até isso. Mas eu vi que não, que eu podia pegar essas horas a mais que eu tinha com todo mundo e podia ler, estudar. Aí fiz um monte de contato, naquela época não tinha internet, a gente falava por telefone, mandava carta, era tanta dificuldade de comunicação, né? Quando a comunicação ficou mais fácil, por causa da internet, para mim foi uma maravilha, né? Porque eu posso realmente entender melhor, e isso que você falou é uma verdade, as pessoas que passam por momentos difíceis na vida, ela tem alteração, por exemplo, do cortisol. O cortisol é um hormônio segregado pela suprarrenal, e quando ele está alterado, a gengiva mostra, o cabelo mostra, a pele mostra. É o lado externo, é a exteriorização de uma energia contida que vai para algum lugar. A natureza, como é sábia, não leva essa alteração para o coração, senão o coração pararia. Sim. Nem para o cérebro, nem para órgãos vitais, a princípio, né? Uhum. Então, quando eu vejo isso no meu consultório, eu pergunto, o que está acontecendo com você? A pessoa é estranha. O dentista pergunta o que está acontecendo comigo, né? Gente, mas eu não estou atendendo uma boca. Estou atendendo o dono da boca, que para mim é tão importante. E aí eu abraço, eu converso, eu falo muito, e eu percebo que isso é uma carência de todo mundo. E eles se sentem bem com essa forma de lidar, sem pressa. Os meus pacientes, às vezes, ficam meio tristes comigo, que eu atraso, alguma coisa assim. Mas eles entendem. Para tratar um canal, o senhor trata outros canais também, né? Por exemplo. Não, a gente tenta aí a consulta demora. Levar essa consulta para que ele possa perceber que a boca, para mim, é importante, mas ele é mais importante do que a boca, entendeu? O meu lado profissional é a boca. E eu trato minha área de especialização é a gengiva, né? Osso, gengiva. Por exemplo, tem uma gengivite, essa coisa é interessante a gente falar, porque as pessoas não sabem. Até hoje, na minha vida, eu já descobri 12 gravidez antes da mulher, antes do marido, antes do namorado. Pela gengiva? Pela gengiva. Com 15 incrível. dias, mais ou menos, 15, 20 dias que a mulher engravidou, caramba, pode aparecer, não é toda mulher que tem essa gengivite. Chama gengivite gravídica. Não é de grave, é de gravidez mesmo, né? E quando você vê essa gengivite, a gengiva parece uma escama de peixe. Ela é patognomônica. O que quer dizer isso? Patognomônica? É um sinal que só acontece nessa situação. Nessa situação.
um sinal típico, vamos dizer assim. Quando você vê a gengiva descamando numa mulher que tem idade para ser mãe, você pergunta, ou não, né? Porque a última gravidez que eu descobri, eu falei, não vou perguntar nada, porque a paciente tem 14 anos Meu e o pai. namorado 16 anos, dois meus pacientes. Nossa Senhora. Uma coisa completamente fora da hora, né? E eu olhei a gengiva, que é melhor que qualquer teste de gravidez, e é com 15, 20 dias, a mulher não sabe que está grávida ainda. E você fala ou não, nesse caso eu não falei nada, porque eu poderia causar um problema maior, né? Para ela. Mas essa gravidez, inclusive, não deve ser chamada mais gravidez indesejada, que a gente falava isso. Muita gente fala ainda até hoje. Fala. Então aprenda isso aqui hoje. Não se fala mais gravidez indesejada. A gravidez é não planejada. Indesejada não foi estupro. Como não foi desejada? Foi desejada, sim. Você chamou essa criança para cá. Então ela é desejada. De qualquer maneira foi uma escolha, né, doutor Luiz? Exatamente, é uma escolha. Foi uma escolha. Tem consciência que aquilo pode acontecer. Você escolheu não se prevenir, por exemplo? Você escolheu não prestar atenção nisso? Então não fala que é indesejada, porque a criança sente isso lá dentro do útero. E essa forma de ver a gengiva, às vezes, é muito legal, porque você pode conversar com o teu paciente, entrar no mundo espiritual dele, no mundo íntimo dele, na intimidade que ele tem vontade de falar, mas não tem para quem falar. É por isso que nunca eu tive secretária dentro do meu consultório. Nunca. São 32 anos de formado que eu vou fazer agora. Para o paciente ficar à vontade. Para falar comigo o que ele quiser. Qualquer coisa. E eu também falar com ele o que eu quiser falar. Se tiver uma moça... É uma odontoterapia? Pode ser. Pode ser, porque ajuda, né? Ajuda bastante e, ao mesmo tempo, eu faço o meu trabalho. Do jeito que eu posso fazer e vou ajudando. A pessoa fala, nossa, doutor, foi tão bom ter vindo aqui, o senhor falou tal coisa... melhorou meu estado naquele dia, eu pude refletir. Aí eu olho, depois de 15 dias, a gengiva melhorou, sem eu ter feito nada, Célia. Eu não fiz nenhum tratamento na gengiva, e a gengiva melhorou. Então você fala, que coisa interessante, né? Como a gente tem que propagar isso, conversar mais sobre isso, até com os colegas todos, para que haja um entendimento mais holístico, mais abrangente daquele ser que não é uma boca. Tá certo. A partir dessa experiência diária do senhor, o senhor construiu uma série de palestras, né, doutor Luiz? Com os temas que o senhor acha que percebeu que eram os mais corriqueiros e mais constantes na vida das pessoas. E essas palestras o senhor leva para todos os ambientes onde tem gente interessada, comunidade de igreja, por exemplo, empresas e outros ambientes. Eu queria falar quais são os temas dessas palestras, porque eu acho que são muito bacanas e dizem respeito à vida de todos nós. Por exemplo, uma das palestras do Dr. Luiz é sobre perdas, e ele fala sobre como conviver e aprender com elas. Quem é que não tem perda na vida, né? Em todos os aspectos. Outra sobre o segredo dos sentimentos, uma motivação para a vida. Outra palestra fala sobre superação, o poder da nossa força interior, os caminhos do amor e os anjos de luz, também é outra palestra. Ilumine-se com sua própria luz, o poder da motivação e da autoestima. Mal de Alzheimer, um pedido de ajuda, uma prova de amor é outro tema. Recomeçar, é possível mudar sua história. E a natureza divina do corpo humano, como viver mais e melhor. Ou seja, temas que interessam a vida de todas as pessoas, de todas as idades, de todos os níveis socioeconômicos, de todos os níveis intelectuais e de todas as pessoas, de um modo geral. Eu confesso que não sei por onde começar a falar com o senhor, porque eu queria falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. Mas recomeçar. Vamos começar pelo recomeço. Nessa palestra sobre o recomeço, que o senhor diz que é possível mudar a sua história, o que o senhor acha que... Eu sei que sintetizar é complicado, porque as coisas são muito amplas, né? É infinito, né, o universo de possibilidade de conversar sobre um recomeço. Mas o que o senhor acha que poderia ser importante de falar nesse momento para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão em casa agora e que às vezes querem recomeçar, seja o que for? Uma vida sentimental, ou um novo trabalho, ou um jeito diferente de viver para viver melhor. Como é que se consegue recomeçar na vida, mesmo sem ter dinheiro, sem ter, às vezes, recursos externos, exteriores para esse recomeço? Como é que se recomeça, doutor Luiz? Primeiro, Célia, as palestras, elas são inspirações. Sabe? Eu estou lá nas minhas madrugadas,
E aí eu sinto uma inspiração vindo para mim, assim, uma coisa importante, eu tenho que sentar no meu computador e escrever alguma coisa. Tanto que esses temas, a forma de falar, né, de chamar a palestra, ela também vem assim de uma forma sempre ligada a alguma inspiração. Essa palestra Recomeçar, eu desenvolvi a palestra inteira pensando nos jovens, aqueles jovens perdidos, completamente perdidos, que estão envolvidos com droga, tem amizades de amigos não são nada. As escolas, eu pensei muito isso nas escolas, nas universidades, sabe? Aqui, por isso que coloquei isso, recomeçar. É possível mudar a sua história. A partir de qualquer momento, né? De qualquer momento, mas a origem da inspiração para essa palestra, no caso, ela foi os jovens. Uhum. Para eu ir nas escolas, para eu ir nas universidades, nos ambientes que me chamam, mas que tenham jovens, que eu acho muito importante a gente fazer alguma coisa por eles. Fazer alguma coisa, alguma palavra, porque a gente quando fala, Célia, não é como o pai e a mãe falam, que parece bronca sempre. Né? Sermão, né? Sermão, sempre. Aí não entra na alma daquele menino que está passando por um problema. E tudo tem um cerne, tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Por que aquela pessoa é revoltada daquele jeito, tem 15 anos e não se encontra de jeito nenhum? Está sempre perdido, é notas baixas, e sai à noite, volta de madrugada. E, enfim, isso é uma constância, toda hora a gente vê isso. Sim. E essa palestra eu tentei montar ela inteirinha por causa disso. E aí a gente percebe, que nem você falou, todo mundo tem que, muitas vezes, recomeçar. Sair do zero e fazer a história da gente ser diferente. Né? Eu escrevendo a palestra, assim, enfim, a gente vai sempre mergulhando aí em tantos assuntos para poder escrever. Eu me deparei muito com recomeços não de jovens, recomeços de quem tem 60 anos e tem condição total de recomeçar. A vida da gente é um eterno recomeço e às vezes são recomeços maiores, recomeços que a gente tem que ter coragem para querer mudar. A mudança é difícil, a gente normalmente tem muita dificuldade para mudar. A gente fala, não, mudar é melhor ficar do jeito que está mesmo, vamos tocando e a vida vai. Fica na zona de conforto, né? Ontem a gente até conversou aqui sobre isso com os meus convidados de ontem. É um grande problema. É um grande problema porque a gente faz uma estagnação espiritual, física. Deixa quieto, né? Deixa do jeito que está. Esse deixa quieto, Célia, não é nada do que a alma pede. A alma não gosta desse tipo de zona de conforto. A nossa alma é uma alma viajante, é uma alma que gosta de aventurar, gosta de aprender coisas novas, de estar sempre disposta a fazer algo que engrandeça aquela alma que está ali, aquele espírito, seja lá o nome que a gente quiser dar. Mas nós temos essa vontade íntima dentro da gente. O senhor acha que todo mundo tem capacidade de recomeçar? Não, quem sou eu para falar todo mundo, mas nós... A grande maioria que mais importa, ela tem essa capacidade sim. Porque tem pessoas que parece que eles querem andar para trás, né, Célia? Não é... Se houver uma mudança para eu piorar, eu prefiro. Sim. Eu quero essa. Não, tem gente que é assim, tem, né? Então verdade. Não dá para falar todo mundo, porque nós estamos em níveis tão diferentes de aprendizado, de evolução nesse mundo, que é difícil. Mas a grande maioria, pelo tudo que eu já fui, os lugares todos que eu já fui, e são muitos, a gente percebe que existe uma carência enorme das pessoas de ter um empurrãozinho, sabe, Célia? Aí parece que nos e-mails que eu recebo, puxa, doutor, o senhor falou uma coisa que era tudo que eu precisava ouvir, porque a minha vida não podia ficar do jeito que eu estava. Eu vivo falando para as pessoas procurarem os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, são profissionais embasados de ciência, de tudo para te ajudar. Nós temos um preconceito, às vezes, com esses tratamentos. Muita gente tem. Tem, né? É verdade. Um desconhecimento muito grande. Então, os médicos psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, enfim, as pessoas que trabalham com a alma da gente, elas podem ajudar muito, mas muito. Então, se você quer recomeçar uma coisa, procure ajuda. Vá atrás de um profissional desse. Eu vejo no meu consultório, porque eu não sou psicólogo, talvez um odontopsicólogo, mas que ainda não existe essa profissão, e eu vivo indicando os meus colegas, né, os psicólogos, os médicos, eu vivo indicando. E as pessoas às vezes falam, nossa, eu precisava de ter esse empurrão para eu procurar uma ajuda. Eu preciso recomeçar a minha vida está numa mesmice
enorme. Eu não saio do zero. E às vezes eu vou para o -1. Quando eu vejo, eu estou no -2 já. E eu quero ir para o 1, para o 2, para o 3. E nós sempre temos essa vontade de recomeçar. De começar uma coisa nova, algo que vai nos impulsionar, vai nos trazer conhecimento, vai fazer a nossa alma brilhar. O nosso espelho vai brilhar. Inclusive, isso é legal, porque eu estou ouvindo o seu programa de vez em quando e eu estou sentindo isso em você, Célia. Verdade, estou falando Como isso assim? Aqui. Eu estou sentindo que você está brilhando um pouco mais, entendeu? Você está mais feliz. É eu verdade. sinto isso. Você está mais encaixada aqui no teu trabalho, Aham. você está se sentindo melhor, você está se doando mais, talvez, para os outros, e pela lei do retorno, que é uma lei biológica, você recebe isso de volta. É a gentileza que traz gentileza para você. Ontem eu estava conversando através da internet com o seu convidado aqui, o Conrado. Sim, um abraço, Conrado Navarro, aí, Um que se abração estiver pra nos ele. ouvindo. Eu gostei tanto dele, do jeito que ele falou, carinhoso comigo, sabe? Uma pessoa que não me conhece pessoalmente, mas já foi numa das minhas palestras, assim, já esteve lá, ele me disse isso ontem. E eu achei tão legal o jeito dele, né? Como é bonito a gente ver alguém sendo gentil com a gente, nos tratando de uma forma legal. Isso eu acho que engrandece a gente. E eu estou percebendo isso em você, algumas vezes que eu vim aqui, você está brilhando mais, sabe? E quando a gente brilha mais, as pessoas nos veem mais, nos aproximam mais Fico da feliz gente. de ouvir isso. Isso é muito bom. Fico feliz. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera, telefone 3622-0535, 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Você é aluno do ensino médio da escola pública e quer garantir o seu futuro profissional? Fique ligado nessa oportunidade. O Senac Itajubá oferece, por meio do Pronatec, vagas para 4 cursos técnicos gratuitos. São eles: técnico em logística, técnico em marketing, técnico em administração e técnico em enfermagem. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766. Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai adorar. Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado: roupas, bolsas, pulseiras e óculos, e paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza, fique na moda. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Saiba mais detalhes sobre o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade no site www.livreoficio.com. Você pode fazer sua inscrição pelo telefone 3623-5068 até o dia 14 de junho. Inscreva-se já. 3623-5068. Vem aí a 12ª Festa de Guadalupe, dia 5, 6 e 7 de julho no Parque de Exposições em Itajubá. Sexta, dia 5, show com a banda Identidade Sua.
sábado, Giovanni e Banda de Camanducaia. E no domingo, almoço familiar e grande leilão de gado. Todos os dias, bingo com prendas e assados. Não percam! Informações 3623-5503. Transmissão Rádio Itajubá, a rádio amiga da cidade. Apoio Gui Móveis Novos e Usados, Avenida Doutor Luiz Renó 315, bairro Avenida. Telefone 3012-2890. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Despachante Meire, aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Rua Doutor Américo de Oliveira, 655. Telefones 3622-2968 e 3622-3785. CDM Vidros, vidros comuns e temperados, espelhos lapidados e bisotados, divisórias, forro de PVC, tampos para mesa. Ótima promoção em box para banheiro e vidros em geral. Avenida Henriqueto Cardinale 536. Telefone 3622-6607, em frente ao Caro Objetivo. Bairro Varginha, aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Mundo Animal, rações, acessórios, petiscos, cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Disque para o Mundo Animal, 3629-6061. Avenida Paulo Guiaradia, número 208, bairro São Vicente, em Itajubá. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 às 14 horas. Disque entrega, 3629-6061. Chegou em Itajubá o bloqueador de ar Água-Ar. Reduz até 50% na sua conta de água instalando um bloqueador de ar Água-Ar. Rua Olegário Maciel, 46, bairro Avenida. Telefone 9955-5103. Orçamento sem compromisso. Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Nosso programa é reprisado às 11h30 da noite. Todos os áudios, todas as entrevistas que fizemos até hoje. Aliás, amanhã a gente completa 5 meses de programa, dia 5 de julho, 5 meses de Jornal das 11 no ar. Todos os programas estão no nosso blog, jornaldas11itajubá.blogspot.com. Hoje nós estamos sorteando 3 presentes. A Livraria Nobel, que nos ofereceu o livro As Bênçãos do Outro Lado, da editora Sextante, da autora Sylvia Browne. Um livro bacana, muito interessante. Estamos sorteando também o CD do senhor Wilber José Martins, que fez uma adaptação do Sermão da Montanha em 8 degraus. Também um presente bacana. E um almoço com acompanhante neste domingo no restaurante pesqueiro Tererê, que fica no caminho de Piranguçu. Parabéns ao restaurante Tererê, que hoje completa 2 anos da nova sede, né, da filial aqui no Mercado Municipal. Maria Paula tem notícias sobre um filme interessante que vai ser exibido hoje à noite, aberto ao público, Maria. Isso, Celinha. Vai acontecer lá no auditório da FEP, hoje às 7 horas da noite, Celinha. Esse curta-metragem vem falar sobre o tratamento do lixo. É um filme produzido pela ACIMAR, que é a nossa Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, junto com a Intercop, que gerencia a ACIMAR, e o curso de Psicologia da FEP, Celinha. O curta-metragem chama Lixo é Luxo. E vai acontecer hoje, então, lá no auditório da FEP. Vale a pena assistir, porque mostra um pouco desse trabalho realizado aqui em Itajubá e como a gente pode tratar melhor o nosso lixo. Com relação à área rural, tem palestra onde hoje, Maria, na zona rural, palestra da Secretaria de Agricultura? Celinha, também às 7 horas da noite, na Ponte Santo Antônio, vai ter uma palestra sobre a qualidade do leite. Lá na Ponte Santo Antônio vai acontecer na Escola Municipal Durval Braga. E também na Serra dos Toledos, a palestra é sobre agrotóxico e vai acontecer no Salão Comunitário do bairro da Peroba. Outra informação importante, Maria, que é sobre o Pronatec, o programa de cursos técnicos oferecidos gratuitamente, são bolsas do governo federal e temos cursos disponíveis em Itajubá. Tem isso mesmo, Celinha. Aqui em Itajubá vai acontecer em parceria com o Senai, é curso gratuito, e os cursos são de soldador em processo de eletrorrevestido. São 3 turmas nesse curso de soldador, processo de eletrorrevestido. Tem no período da noite e no período da manhã. Lembrando que no período da noite já tem turma que vai começar dia 22 de julho, então quem tiver interessado tem que correr lá no Senai para fazer a sua inscrição. A idade mínima é de 15 anos. E também tem um curso, Celinha, de operador de supermercado e de almoxerife de obras.
Então, são cursos diferentes aí, oferecidos pelo Pronatec, em parceria com o Senac Itajubá. Quem quiser o telefone do Senai, Celinha, 3623-1788. Obrigada, Maria Paula. Nosso convidado de estúdio hoje é o Dr. Luiz Brandão. E segundo o Julimar Maciel, tem um ouvinte querendo o telefone do Dr. Luiz. Eu não sei se o senhor passa o telefone da clínica, se o senhor tem passado o e-mail. Como é que é o contato do Dr. Eu acho que o contato ideal é através do site, né? É o palavrasqueabraçam.com.br, que lá tem os contatos e aí tem os telefones todos lá. É o palavrasqueabraçam.com.br. E aí tem os telefones que o pessoal pode entrar em contato comigo. Tá certo. O ouvinte Tadeu Miranda, do Santo Antônio, foi sorteado na semana passada com o almoço do restaurante Hora Pronobis. Não pôde ir, mas está valendo ainda, viu, Tadeu? Você pode ir. A Angelina disse que te recebe lá com muito carinho, como sempre. E ele está reclamando que eu não cito o nome dele quando eu falo dos ouvintes assíduos aqui. Desculpa, Tadeu. Tem muitos ouvintes que realmente nos acompanham todos os dias. Eu cito os nomes de alguns. E o Tadeu Miranda é ouvinte assíduo, participa sempre do programa. Agradeço por isso a você e a Marli, tua esposa. Muito obrigada, Tadeu. E continue ligado no programa sempre. O Jornal das 11 tem sempre boas notícias e boas informações para nós. Dr. Luiz Brandão, que é o nosso convidado de hoje, tem uma série de palestras que ajudam as pessoas a viver melhor. E eu queria que o senhor me falasse sobre a palestra que o senhor faz sobre perdas, como conviver e aprender com as perdas. O que o senhor fala nessa palestra, doutor Luiz? Muita coisa, né, Célia? Porque perdas, a partir da hora que você nasce, dentro do útero da sua mãe, eu acredito que você está perdendo muito pouca coisa ou quase nada. Eu até chamo de céu, né, esse ambiente. Sabe que quando eu costumo dizer que eu estou numa situação de plenitude, eu falo que parece que eu estou no útero da minha mãe. Como eu me sinto aqui no programa. O senhor falou no bloco anterior que sente que eu estou à vontade, mas eu me sinto no útero da minha mãe quando eu estou aqui fazendo esse trabalho. Como já me senti também no útero da minha mãe, uma vez que eu subi ao palco para cantar sozinha, num festival. Interessante. No DA, 1980 e poucos. Eu lembro dessa sensação. Eu falei assim, nossa, parece que eu estou num lugar que não falta nada, que tem tudo aqui que eu preciso. Era num palco cantando. Você se sente aconchegada, né? É um aconchego. Esse aconchego é divino dentro do corpo da mãe da gente. A partir da hora que você sai dali, você começa a vivenciar a escola, como eu chamo, né? Nessa palestra eu falo isso. A gente saiu do útero, a gente veio para a escola para aprender. E aí sim a gente começa a perder e a ganhar e a perder. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com essas perdas, mas elas muitas vezes são responsáveis pela nossa vida ter sucesso, ter evolução. Se for uma vida só de ganho, você vai viver estagnada. Sim, é verdade. Não, a perda nos motiva, nos coloca para cima, nos leva em direção àquilo que a gente quer mostrar para a gente mesmo. Eu perdi, mas eu vou atrás daquilo. Faz você ficar mais determinado, com mais garra. Então, nunca os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo agora, reclamem das perdas. Seja lá quais forem. Por mais difíceis que elas sejam. Faça uma reflexão na tua vida pós-perda e veja como você vai crescer. Na dor, muitas vezes, no sofrimento, indo atrás dos seus limites, né? A gente vive passando esse aperto. Mas esse aperto, Célia, é o que nos leva para frente, é o que nos impulsiona. Se você quiser pular um obstáculo, não há como pular parado. Você vai para trás. Não vai? Você ganhar velocidade? Quando você ganha velocidade, você pula o obstáculo. É assim a nossa vida também. A gente tem que andar para trás. Por quê? Para entender a perda, tem que andar para trás. Doutor Luiz, desculpa interromper, o senhor quer completar a frase? Pode. Eu percebo que muitas pessoas, especialmente quando perdem, sentem-se vítimas dessas perdas. E em situações em que ela se sente em desvantagem, ela acha que ela é a vítima. E nunca tem isso, né? Um algoz e uma vítima, em situação nenhuma da vida. Todos nós temos corresponsabilidade em todas as coisas que nos acontecem, não é? Eu costumo dizer que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter, Célia, é a autopiedade. E nós temos uma tendência a fazer aquela figura do coitadinho. Sim. Porque a gente tem necessidade de carinho, de abraço.
Então você falar para o outro, aconteceu tal coisa, nossa, eu estou acabado, que coisa, meu pé está doendo. Bom, enfim, você inventa 1000 coisas, e às vezes não é invenção, é verdade mesmo, para se fazer de vítima, é o que você acabou de falar. E aí você fica com esse sentimento guardado dentro de você, que é a autopiedade. Aí o outro vai chegar e falar, coitado, vem aqui que eu quero falar com você, não sei o quê. Esse sentimento de autopiedade, tem gente que só tem ele, sério. Não consegue sair da autopiedade. Está sempre reclamando de tudo, sempre achando ruim a vida. Seja lá os problemas que você tiver, aprenda a entender o que eu estou falando. Você é o sonho de milhões de pessoas. Como assim? Milhões. Milhões de pessoas sonham em ser igual a você, em ter o problema que você tem. Porque o dela é milhões de vezes pior. Sim. Nós vemos sempre o lado negativo e ruim como se fosse o pior do mundo. Né? Se você parar para agradecer um pouco mais, eu falo isso nas minhas palestras também, agradecer a um Deus, não importa a religião, porque é difícil você passar pelo mundo, eu que estudo muita coisa, e não acreditar numa criação, sabe, Célia? Não acreditar em algo além da gente, porque tem que ter um organizador para tanta perfeição. Não é possível. As coisas não acontecem ao acaso. Se você pegar... Aliás, eu queria perguntar isso, o senhor acredita no acaso? Eu não acredito no acaso de jeito nenhum. Por que significa acaso, etimologicamente falando? Acaso é algo que não tem causa. Não é isso? Acaso. Não tem causa. E na vida, Célia, tudo tem uma causa. E consequência. Tudo. E consequência. Mas não existe o acaso, até cientificamente falando, o acaso não pode existir, porque seja lá o que for, existe uma causa para que aquilo possa existir. Deus é considerado a causa primária, vamos dizer assim. É a causa que originou tudo isso. Deus. A causa primária e a origem de todas as coisas. Por exemplo, essa é uma definição linda de Deus. A causa primária e a origem de todas as coisas. Por isso que nós temos que falar que Deus é eterno, não é infinito. Nós somos infinitos, talvez. Mas Deus não é infinito. Deus é eterno. Aquilo que a gente fala de Deus, Deus é algo que não teve começo e não vai ter fim. Ele sempre existiu. É a causa primária de todas as coisas. Não é? E se você parar para pensar nisso, aí você vai entender que nós estamos aqui realmente para aprender. Aprender e aprender e aprender. E não dá para simplesmente ignorar uma criação. Achar que isso é o acaso. Nós que trabalhamos com pesquisa, e a pesquisa é muito difícil, sabe, Célia? Toda pessoa que trabalha com pesquisa é um frustrado na vida. Porque a gente... Primeiro que a pesquisa ela é feita para negar uma hipótese. Negar. Sim. Você faz de tudo para negar. Né? A partir da hora que você não consegue negar, você conseguiu provar aquilo que é a sua tese, vamos dizer assim. Então o cientista, ele é muitas vezes frustrado. Ele vai lutando para conseguir provar uma coisinha assim. Agora, você imaginar que o acaso que gerou tudo isso, essa perfeição toda, se você estudar o sistema imunológico, por exemplo, do corpo humano, e continuar não acreditando em Deus, se você estudar, eu só estou falando do sistema imunológico, eu não estou falando nem do cérebro, de coisa assim. Se você estudar o sistema imunológico, que é o responsável pelas defesas do organismo, exatamente, né? É responsável pelas defesas. Se você estudar esse sistema de defesa do corpo humano e não acreditar numa criação, em algo que originou tudo isso, você está precisando de realmente reavaliar os seus conceitos. Né? Porque o sistema imunológico ele é uma perfeição tão grande e nós não temos domínio de nada, não temos consciência de nada, vamos dizer assim. Uma célula de defesa, ela atravessa o vaso sanguíneo para ir em direção ao inimigo. Imagina uma bactéria dentro de você que é inimiga. E dentro de você tem os vasos sanguíneos, como se fossem mangueiras de água. Imagina uma mangueira de água que você rega o seu jardim. Tem a água passando lá por dentro dela. As artérias são mais ou menos assim. Mas imagina, de repente, essa mangueira de água abre de alguma forma e sai de dentro dela só a célula de defesa. A célula vermelha, que a hemácia não sai de lá. E ele sai de dentro do vaso para ir em direção ao inimigo. Sem a gente saber de nada, tudo isso está acontecendo dentro de você. Quando você vê isso no microscópio, e eu já vi isso várias vezes no microscópio, você, quando faz experiência com rã, você tira um epitélio que cobre o estômago e você
olha essa membrana, vamos dizer assim, através do microscópio, e a gente vê essas células saindo de dentro dos vasos sanguíneos, indo em direção àquele inimigo ali. Você vê isso. Quando você olha para as pessoas, muitas delas estão, as mais emotivas, estão chorando, sério. É verdade. É uma coisa incrível. Você imaginar que isso acontece dentro de você a todo minuto e ainda fala, não, eu não acredito em nada, isso aqui eu vou morrer e vai acabar. Como vai acabar? Tem que existir uma criação, porque você não vai acabar. Algo vai acontecer. E hoje já é prova científica, é assunto para eu vir aqui falar num outro programa. Porque é uma dúvida enorme das pessoas, né? E achar que tudo isso está voltado só para a religião. E não está mais voltado só para a religião. A ciência já está dando muita luz em relação a isso, e é muito bonito, esses estudos são lindos. A gente começa a estudar e você se empolga com aquilo, você se emociona, e a gente acaba aprendendo um monte de coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Fica meio assim no ar, e as religiões acabam assumindo tudo isso, e a gente acredita pela fé. É bom acreditar também, não só pela fé. A fé é lindo, é maravilhoso, a gente deve ter. É uma ferramenta de apoio para a nossa vida. Mas se a gente puder ir além, e a espiritualidade, a religiosidade, seja lá o nome também que você quiser dar, se unir à ciência, as duas coisas juntas, para a gente usar a nossa capacidade cerebral, né, para se desenvolver, nós vamos aprender muito melhor sobre as perdas que nós estávamos falando. Vamos aprender tanta coisa que está aqui nesse mundo, e a nossa vida é tão curta, né, Sérgio? Doutor Luiz, a ciência tem estudado o poder da oração na vida das pessoas, né? A que conclusões? Eu não sei se chega-se a alguma conclusão, mas o que tem sido descoberto nessa área, nesse terreno? Então, os Estados Unidos são uma referência de estudos, né? E tem um médico lá, Dr. Larry Dossey, ele é um médico que dedicou a vida dele, Célia, ao estudo da oração. A saber se isso realmente existe, ou então é conversa fiada. Ou então é alguém que está sugestionado e achando isso ou aquilo. Então eles fizeram, eu tinha lido até pouco tempo, eles tinham mais de 133 pesquisas nos Estados Unidos, só provando, só em cima desse tema, a força da oração. Será que ela existe mesmo? Ela certamente existe. Ela é uma força que tem que ter dois sentimentos, como eu falo nas minhas palestras, amor e compaixão. A gente tem que amar e tem que se compadecer daquilo que nós estamos rezando, orando, enfim. Se eu chego para você e falo, Célia, dá para você fazer uma oração para o meu tio que está lá no hospital, ele não está muito bom, tal. Você fala, sim, Luiz, eu vou fazer a oração para você. Aí você chega à noite para fazer essa oração e você começa a orar para o meu tio, rezar por ele. Mas aí, de repente, na sua mente, vem o capítulo da novela que você deixou de ver de amanhã. Hoje vai deixar de ver de amanhã porque você tem um compromisso. A força que você estava tendo, lembrando do meu pedido e do meu tio, já diminui, já se dilui. Então, a concentração para rezar, quer dizer, você colocar o amor e a compaixão, que é a divisão da dor, né? Você conseguir dividir com o outro a dor que ele está sentindo, por oração. Eu já tive muitas provas comigo mesmo. Eu também. Inclusive eu tenho um sítio aqui pertinho de Itajubá, e lá tem uma gruta. Essa gruta é o lugar onde eu faço as orações. Vira e mexe, chegam pessoas lá no meu consultório. Doutor, dá para o senhor rezar para o meu filhinho? Vai fazer uma cirurgia, tal dia, tal hora. Me deixa o papelzinho. Eu levo para o meu sítio esse papelzinho, coloco lá num altar que eu tenho, e lá eu faço uma oração para esse menininho que vai ser operado. Essa gruta, ela fica do lado de uma cachoeira, de 30 metros de altura. É lindo. O ambiente favorece muito, sabe, Célia? E aí eu faço essa oração, deixo o papelzinho lá em cima do altar, e aí eu sinto, depois, conversando, que aquilo que eu fiz foi uma doação de amor, né? Na verdade, você doa amor. Quando você reza, quando você ora por alguém, você doa amor, doa sentimento do bem-querer. Esse sentimento do bem-querer certamente é captado por uma glândula, que é a glândula pineal, que aí nós vamos ter que falar mais dela, né? Que seria o telefone celular dentro do seu corpo, que capta
onda eletromagnética. Prova científica. Estudo de mestrado, doutorado, no mundo inteiro. Isso. Então, essa pessoa que está lá recebendo a oração está recebendo essa energia, posso chamar assim? Dessa energia que o senhor está enviando. Sem saber. Sem saber. Ela não sabe mesmo que ela não acredite, que ela não saiba, ela está recebendo o benefício da sua oração feita com amor. O teu telefone celular só recebe telefonema de gente espetacular, maravilhosa? Não. Toca para você atende. Ou pelo menos toca, né? O telefone toca. Se você vai atender, é outra coisa. Dentro da gente existe esse telefone. Se você direcionar esse sentimento para o outro, vai levar, sabe quanto tempo para chegar lá? 1/5 de segundo. 1/5 de um segundo. Comprovado cientificamente. Cientificamente, para poder chegar lá. Dr. Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista, um médico renomado no mundo inteiro, brasileiro, patriota, professor titular da Universidade Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é uma referência mundial, o estudo do Dr. Miguel Nicoleles em neurociência. E o trabalho dele, quando você vai ler, você fica assim, apaixonado por aquilo que ele fala, entendeu? E ele que fala em 1/5 de segundo, porque ele fez pesquisas com macacos rhesus no consultório. Rhesus é uma espécie de macaco, muito parecido com o ser humano. Inclusive, o genoma do macaco é 99,2% do nosso genoma, né? Achavam que nós tínhamos mais de 100 mil genes. No projeto Genoma foi constatado 25 mil genes. Tem planta que tem mais genes que a gente. Olha só. Um rato tem igualzinho, tem 25 mil genes no rato. E o Dr. Miguel, ele fez esses trabalhos com o macaco rhesus, que através do pensamento do macaco, ele manipulava um robô nos Estados Unidos e o robô estava no Japão, em Kyoto. O macaco pensava, 1/5 de segundo, o robô se mexia lá no Japão. Que incrível isso, né? Não, é impressionante, né? A gente vê a capacidade, a força que a gente tem no pensamento. Então, se você pensar coisas boas, como nós estamos falando aqui de oração, de sentimento bom pelo outro, vai atingir. Mas será que atinge também o sentimento ruim? A inveja, a maldade? E atinge? E aí? Atinge também. Por isso que a gente tem que cuidar do sentimento da gente. Porque o melhor antídoto que existe para que a inveja bata na sua pineal e volte para ele é o teu sentimento, a tua capacidade de não absorver esse tipo de sentimento. É você ser mais solidário, se admirar mais do que invejar. Por que invejar? Invejar por quê? Você pode admirar aquela pessoa verdadeiramente. Aí você vai criar um campo em volta de você que vai rebater, vamos dizer assim, aquele sentimento menor, que não deveria ser assimilado por você para não te deixar doente. Doutor Luiz, uma ouvinte, que é a Ana da Boa Vista, está perguntando se o senhor é espírita. Não. Muita gente pergunta, né, se eu sou espírita, e eu digo que não sou espírita. Hoje eu me considero um bom cristão, vamos dizer assim. Eu estudo o cristianismo bastante. Eu sou católico, eu nasci católico, mas eu não pratico o catolicismo como todo mundo pratica. Eu não pratico, mas eu pratico o cristianismo. O cristianismo, ele está além do catolicismo, porque é a raiz das religiões, basicamente as religiões brasileiras têm a raiz do cristianismo, né? Seja o evangélico, o espírita, o católico, tem a mesma origem que é o cristianismo, e se você estudar o cristianismo, você fica muito menos repressor para as outras crenças, você fica muito mais fácil de lidar com todo mundo, você vai aprender o amor verdadeiro. O século I e II tem literatura muito bonita sobre o cristianismo. E eu já li tanta coisa, faz mais de 15 anos que eu estudo o cristianismo do século I e II. Seria muito interessante essa ouvinte que perguntou se eu sou espírita, ler alguma coisa a mais sobre o cristianismo do século I e II, que foi antes da Igreja Católica dar a mão para o Império Romano. Isso foi no ano 318, mais ou menos, que o imperador era o Constantino, e ele mandava matar todos os cristãos naquela época, o imperador. Falava que era cristão, era decapitado na hora. E ele viu que ele mandava matar 2 cristãos, apareciam 4. Ele mandava matar 4, apareciam 8.
Ele falou, pera um pouquinho, alguma coisa está errada, né? E aí ele resolveu se acoplar ao inimigo, né? Não é assim que a gente fala, ele não pode com o inimigo, vamos se unir a ele. E acabou que eles fizeram uma união do Império Romano com a Igreja Católica, e aí começou a contaminar aquela coisa bonita, eu chamo a pureza do cristianismo, né? Como se fosse uma criança. Quando começou a haver... O Constantino, por exemplo, ele construiu mais de 1.500 igrejas em um ano. A maior meca de todas as catedrais do mundo era Constantinopla. Constantinopla, que era a cidade de Constantino, virou a meca das catedrais. Tinham catedrais maravilhosas, todas cristãs, né? Mas se você pegar antes disso, você vai ver um cristianismo puro, lindo, onde a gente não discrimina, não preconceitua, sabe? A gente é mais aberto. Então eu vou em todos os lugares, já fui muitas vezes em núcleos espíritas, sou super bem recebido, já estudei muito a doutrina espírita, que se baseia na caridade, no amor ao próximo. Nós temos, infelizmente, uma enorme capacidade de discriminar, sem saber. Então, se você quiser discriminar alguma coisa, aprenda primeiro. Faça isso para o teu bem. Aprenda, leia. Você vai ver tanta coisa bonita e que você discriminava sem saber, né? Eu estou respondendo assim porque muita gente pensa que eu sou espírita pelo meu jeito de falar. Eu acho legal isso. Isso significa que a maioria dos espíritas, pelo menos, tem uma conduta parecida com o que eu estou falando, com as coisas, tanto que eu já fui em tantos lugares e a gente é tão bem recebido, acho que talvez pelo jeito de falar acaba tendo menos condição de preconceituar ou de alguma coisa assim, e a gente é mais bem recebido. Mas eu já fui muitas vezes também em igrejas, até teve uma vez o Padre Jesus, ele me convidou para dar uma palestra lá na igreja São Benedito, onde ele ficava, né? E eu achei legal porque eu lembrei do Conrado, que o Conrado vai fazer uma palestra agora sábado, e ele está pedindo como ingresso nessa palestra uma fralda geriátrica, né? Um pacote de fralda geriátrica para que a pessoa leve e tenha direito a entrar na palestra dele. Que inclusive eu acho que todos deveriam ir, porque é uma oportunidade de conhecer algo muito legal que ele vai falar lá e ainda ajudar o Lar da Providência. Lar da Providência. Idosos, e foi exatamente isso que o Padre Jesus fez. Ele pediu para que as pessoas fossem na minha palestra, que foi dentro da igreja, no salão paroquial, e pediu para levar um pacote de fralda geriátrica, sabe? E nós recebemos mais de 250 pacotes de fralda geriátrica aquele dia, e foi muito legal, quer dizer, pôde ajudar não só o Lar da Providência, mas outros asilos, porque foi uma quantidade imensa de gente. Isso é ajuda, é um ajudando o outro e tentando melhorar a vida de cada um. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e retoma a nossa entrevista daqui a pouquinho, doutor Luiz. Tem uma ouvinte lá da Boa Vista querendo falar sobre o Alzheimer. O marido dela está com Alzheimer. O senhor fala sobre isso daqui a pouco. Eu convido você, ouvinte, a ligar para nós para concorrer a um dos 3 presentes que nós estamos oferecendo hoje. O CD, o Sermão da Montanha, em 8 degraus, que é um oferecimento do Wilber José Martins. Um livro, As Bênçãos... Cadê o livro? As Bênçãos do Outro Lado, que é um presente da Livraria Nobel. Muito obrigada à Livraria Nobel, que fica lá na Praça do Banco do Brasil. E um almoço com acompanhante neste domingo no restaurante Pesqueiro Tererê. Então liga para a gente, Julimar atende sua ligação, 3623-1333. Eu volto com o Dr. Luiz daqui a pouquinho. Até já. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera, telefone 3622-0535, 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com.
Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai adorar. Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos. E paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza. Fique na moda. Uma ótima oportunidade para você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio da escola pública e quer garantir o seu futuro profissional. Fique ligado nesta oportunidade. O Senac Itajubá oferece curso gratuito de cabeleireiro por meio do Pronatec, uma parceria do Senac Minas e o governo federal. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Saiba mais detalhes sobre o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade no site www.livreoficio.com. Você pode fazer sua inscrição pelo telefone 3623-5068 até o dia 14 de junho. Inscreva-se já. 3623-5068. Liquidação de Eletro Pernambucanas. 10 pagamentos sem juros. Começou a liquidação de Eletro Pernambucanas de Itajubá. Todo o departamento de eletro em até 10 pagamentos sem juros no seu cartão Pernambucanas ou cartões de crédito. Fogão Electrolux Chef 4 bocas 649 à vista ou 10 parcelas de R$ 49,90 sem juros. Lavadora de roupa Brastemp 10 quilos 999 à vista ou 10 pagamentos de R$ 99,90 sem juros. Refrigerador Electrolux RE 310 litros 699 à vista ou 10 pagamentos de R$ 69,90 sem juros. E mais todo o departamento de cama, mesa, banho, tapetes, cortinas e vestuário em até 10 pagamentos sem entrada e sem juros. Neste sábado e domingo, a Pernambucanas de Itajubá estará aberta até às 17 horas. Estamos de volta com o Jornal das 11, sorteando hoje 3 presentes, o CD do Sermão da Montanha, o livro As Bênçãos do Outro Lado, oferecido pela Livraria Nobel, e um almoço com acompanhante nesse domingo no restaurante Pesqueiro Tererê. Só ligar para a gente, 3623-1333. Deixe o seu nome, o telefone e o bairro onde você mora. Maria Paula, o Dr. Luiz Brandão falou da palestra que vai acontecer neste sábado. É o que o Conrado e o Alex, que foram nossos convidados ontem, vão fazer neste sábado. Tem os contatos aí para inscrição, né, Maria? Isso, Celinha. A palestra chama Encontro de Vencedores, Celinha. Como os convidados mesmos disseram, não são eles os vencedores. É a plateia que estiver lá que vai ganhar aí orientações. Então, o Conrado vai falar um pouco de educação financeira, ele que é o fundador do Dinheirama, e o Alex Arcanjo vai falar um pouco de satisfação pessoal através do trabalho, Celinha. O evento vai ser nesse sábado, dia 6 de julho, lá no Hotel Embaixador. Só que as inscrições, as vagas são limitadas, então a pessoa tem que ligar lá na People, que é no telefone 3622-8140, e deixar seu nome lá para depois levar a fralda geriátrica, como o Dr. Brandão falou. Então, quem quiser participar desse evento no sábado, liga para o 3622-8140. Vale a pena, uma grande palestra aí com Conrado Navarro e Alex Arcanjo. Por falar em Alex, no Bar do Alex também tem evento, só que é outro Alex. Lá na Inhumas, perto da Chácara Ramalhete, tem show. Celinha, o Guila já esteve aqui no Jornal das 11, ele faz aquele evento uma vez por mês, que ele tenta trazer um resgate musical, então vai ser dia 6 de julho também, no sábado, às 9 horas da noite, lá no Bar do Alex. E a música vai ser uma mistura de Clube da Esquina com Gonzaguinha e MPB. Vai ser muito bom. E o título aí do evento é Quarteto Sentinela, lá no Bar do Alex. Tá certo. Obrigada, Maria Paula.
Bem, Maria da Fé está fazendo festival nesse fim de semana, né? Acho que começa no sábado. E Maria tem informação de que durante o festival vai ser proibida a manifestação popular, é isso, Maria? Isso, Celinha. O prefeito, ele já, desde o dia 1º de julho, já tem um decreto valendo no município em que estão proibidas as manifestações populares aí durante esse festival, talvez para não atrapalhar nossos visitantes. Os moradores de Maria da Fé nas redes sociais não gostaram desse decreto, não. Mas está lá desde o dia 1º de julho e está proibidas as manifestações nas ruas, principais ruas de Maria da Fé. Queria lembrar que o governo de Minas também proibiu manifestações em Belo Horizonte durante os Jogos da Confederação e a gente viu no que deu, né? Bem, voltando aqui, Dr. Luiz Brandão é o meu convidado de hoje, do projeto Ajuda, o site do Dr. Luiz Brandão, palavrasqueabraçam.com.br. Ele tem uma série de palestras que faz em empresas, escolas, em comunidades religiosas. Ele faz essas palestras sobre vários temas que eu já comentei no bloco anterior. E tem uma ouvinte, Maria, que queria que o senhor detalhasse um dos temas da palestra, que é o Alzheimer, porque ela está vivendo isso em casa. Ela diz que o marido tem Alzheimer, segundo ela, na primeira fase da doença, e ela gostaria de saber o que ela faz, que ela fica muito nervosa, tem taquicardia à noite por conta disso. Ela pergunta o que pode fazer de imediato, porque está precisando muito de ajuda, doutor Luiz, e acredita que os cuidadores precisam ser tratados também, que é o caso dela, está cuidando do marido. Essa palestra eu resolvi desenvolver, a única palestra que eu tenho de todas as 8, por enquanto, que ela é informativa, né? Que eu tento mostrar o que é essa doença, as coisas que acontecem no começo, que é o objetivo número 1 da palestra. Eu fui num programa de televisão um ano atrás, mais ou menos, e alguém desse programa perguntou sobre o mal de Alzheimer. Eu não tinha palestra nenhuma sobre o mal de Alzheimer. E eu recebi mais de 500 e-mails no meu site, só perguntando sobre o mal de Alzheimer. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa a mais, eu preciso de aprender mais sobre isso para poder falar. E eu resolvi montar essa palestra, que justamente, como a ouvinte, a Maria falou, é uma doença muito difícil, Célia. É uma das doenças mais difíceis, porque o número de doentes de Alzheimer hoje está beirando os 40 milhões de pessoas no mundo. Caramba! Né? É muito grande. O mal de Parkinson, por exemplo, que começou 100 anos antes, tem 4 milhões. Pensa bem. Puxa vida! O mal de Parkinson ele foi identificado e falado para o mundo em 1817. 1817. Até hoje tem 4 milhões. O mal de Alzheimer foi mostrado para o mundo pelo Dr. Alzheimer em 1906, quase 100 anos depois do Parkinson. E são quase 40 milhões de pessoas hoje. Então, o que eu falo sempre na minha palestra, você tem que entender o que eu vou explicar aqui, porque você tem uma enorme chance de ser ou um cuidador ou um portador da doença. E eu não sei o que é pior. Talvez ser cuidador é pior do que o próprio doente, que fica meio desligado, desconectado. A Maria, que fez essa pergunta, disse que o marido dela está na fase 1, que são 4 fases. A fase 1 seria a fase ainda mais leve, que ele tem os esquecimentos, que ele tem uma desorientação, sabe? É uma coisa sutil, muitas vezes, que a gente tem que ficar de olho, porque, Célia, é a única hora que os remédios fazem bons efeitos. É na fase 1. É aquela fase inicial, que muitas vezes fala, não, isso aí é assim mesmo, meu pai já tem idade, e se é muito novo, fala, isso é depressão, sabe? E negligencia os sintomas. O próprio paciente, ele disfarça, porque ele vê que alguma coisa está errado, mas ele não sabe bem o que é. Se você pergunta para ele, um exemplo, né? Você pergunta para ele, papai, aonde você colocou o seu chinelo? Por exemplo. Aí ele lembra que é no banheiro, mas ele não lembra dessa palavra, banheiro. Uhum. E ele, no cérebro, ele começa a procurar a palavra, mas não consegue as conexões para achar. E aí ele faz uma coisa que é muito comum, que se chama circunlóquio. Circum porque ele dá uma volta. Lóquio é para falar. Né? Esse circunlóquio é ele responder para você algo que não é o banheiro, mas ele fala assim,
tá lá onde eu guardo a minha escova de dente, por exemplo. Certo. Aí o parente ouve ele falar isso, ele pode falar, não, o papai está certo, então eu vou lá no banheiro, o chinelo dele está lá. Realmente ele acertou, né? Mas ele não achou a palavra banheiro. Isso é muito importante. Quem está nos ouvindo aí, presta atenção nisso. Quando a pessoa começa a disfarçar o esquecimento. Ele percebe o esquecimento nele mesmo, mas ele tenta disfarçar. Quanto mais culto é a pessoa, mais ele disfarça. Certo. É muito interessante isso. E a Maria, agradeço a ela, né, a oportunidade de falar alguma coisa sobre o mal de Alzheimer. Procure, quanto antes, um médico neurologista. São os médicos neurologistas, basicamente, que tratam. Os psiquiatras também, os geriatras também. Então, ela procura um desses profissionais da área de saúde para fazer um teste com o seu marido, porque não existe exame de sangue que detecte o mal de Alzheimer. Não é como a diabetes. Faz lá, dá a glicose lá no alto e a pessoa fala, eu estou diabético. O mal de Alzheimer, ele é subjetivo, ele é feito através de exames psiconeurológicos, né? As psicólogas especializadas nessa área fazem os testes, nem são praticamente os médicos que fazem, são as neuropsicólogas que fazem esse teste. É um mini exame do estado mental. Esse é um dos testes, né? Doutor Luiz, ela também está sofrendo com isso, como o senhor disse. O senhor acha que é até pior ser cuidador do que ser o portador do mal? Sofre muito. Porque está tendo, provavelmente, crises de ansiedade. Ela está dizendo que está com... Ela fala batedeira, mas acho que é a taquicardia noturna, que é um sintoma da ansiedade, né? Tem que se tratar também, né? Ela também tem que cuidar, porque ela tem que cuidar dela para cuidar dele, né? E se ela não cuidar dela... A fase 1 é essa fase que eu estou falando. Depois vem uma fase 2, que é mais complexa, ele sai de casa, já não consegue achar o lugar para achar a casa, se perde dentro de casa, tem vários outros sintomas. Fase 2, e ela é progressiva, é uma doença progressiva, incurável, né? Infelizmente. Está se tentando essa cura no mundo inteiro, mas a doença de Alzheimer ela dá um jeitinho de achar uma outra causa, até a doença periodontal, que é a minha área, né? Doença da gengiva e do osso, aumenta em 4 vezes o risco de Alzheimer se não for controlada. Você imagina, né, Célia? Até a pipoca de micro-ondas sabor manteiga, que tem o diacetil, que dá aquele cheirinho de manteiga, que é absorvido pelo cérebro e atrapalha as proteínas boas do cérebro, são inibidas pelo diacetil. Até isso, pipoca de micro-ondas sabor manteiga. Quem está me ouvindo, tire isso do seu cardápio. O senhor teria alguma leitura para sugerir a dona Maria, lá da Boa Vista, para ela se informar melhor sobre essas coisas? Tem livros específicos sobre o mal de Alzheimer, são vários, né? Ela pode procurar numa livraria aqueles livros básicos do mal de Alzheimer. Eu não sei de cabeça aqui agora um livro específico que eu pudesse passar para ela. O que eu sei é extremamente técnico, que eu nem vou sugerir, porque não tem como ela entender a parte de neurologia da doença de Alzheimer. Mas nas livrarias, se você perguntar lá, eu queria um livro sobre o mal de Alzheimer, ela vai na hora, vai te mostrar alguns livros que vão te mostrar basicamente o que é a doença. E é uma doença que precisa de intervenção imediata. A dona Maria e todo mundo que está nos ouvindo, faça isso por amor àquela pessoa que está do teu lado. Ele, às vezes, tem reações que não é por mal. Ele está desconectando dele mesmo, né? A primeira paciente de Alzheimer, do Dr. Alzheimer, que foi uma paciente que marcou a vida do Dr. Alzheimer, isso em 1901, que ela chegou na clínica dele e morreu em 1906. Essa paciente, no final da vida, ela falou uma frase para o Dr. Alzheimer, chegou para ele e falou, doutor, eu me perdi de mim mesma. Eu me perdi de mim mesma. Foi uma frase lúcida que ela falou dela mesma no finalzinho da doença. Quando está na fase 4 já, entrando naquela fase de ficar deitada na cama, e aí não tem mais o que fazer. Então, a gente, quando tem condições de fazer alguma coisa, na fase 1, procure os tratamentos, as medicações, que são 2 básicas, que os postos de saúde distribuem gratuitamente, né? A rede dos postos aqui de Itajubá certamente tem as medicações para o Alzheimer.
Mas isso tem que ter, lógico, uma ajuda médica, né? E uma prescrição médica para isso. Não é chegar lá e falar, olha, meu marido está com Alzheimer, eu quero tal remédio. Não é desse jeito, não. Tem que ter a prescrição do médico, o diagnóstico médico, que é feito muitas vezes de forma subjetiva. Certo. Eu queria dar uma informação complementar para a dona Maria, antes de atender o ouvinte que está na linha, que toda primeira segunda-feira do mês, o grupo de Itajubá da Associação Brasileira de Alzheimer realiza uma palestra na Casa Centenária, que fica na Rua Coronel Renaud, subida da Igreja Matriz, número 55. É para cuidadores e familiares de portadores do mal de Alzheimer. Cada mês, uma palestra. A próxima palestra vai ser no dia 5 de agosto, uma segunda-feira, às 5 horas da tarde, com a psicóloga Robélia Zaroni Leão. A gente pode repetir isso depois aqui, dona Maria, para a senhora registrar e participar desse grupo. Vamos atender a ligação do ouvinte? Bom dia. Bom dia, Celinha. Quem está falando? Deuseli? Dá para esquecer a vozinha, né? Olá, tá boa, Deuseli? Tudo bem, querido, você? Tudo bem? Bom. Diga lá, Deuseli. Eu estou escutando aqui a confirmação do querido amigo aí, e eu gostaria que se ele pudesse fazer uma avaliação para a gente, como que faz a convulsão, se ela tem alguma coisa a ver também, porque geralmente muitas pessoas de idade, elas começam a ter convulsão, e sempre chega, tem uma vizinha que acabou de me perguntar para mim, se poderia perguntar para vocês aí, que final de mês, sempre final de mês, a mãe dela passa a ter 3, 4 convulsões de madrugada. Certo? E a mãe dela já é de idade. Tá então, certo, no caso... Deuseli. Oi? Não, tá certo, estou entendendo. Então, porque no caso também, quando chega uma certa idade avançada, sempre vai chegando certos tipos de doença na gente, que a gente fica meio, né, sem sair. Porque vai no médico, é só remédios, mas a ansiedade também faz, o nervosismo faz, a gente fica, a preocupação principalmente, né, com muita coisa, faz a gente chegar a esse ponto, né? Tá certo. Obrigada, Deuseli, pela sua pergunta. A convulsão é o mais essencial que a gente também queria saber se tem alguma coisa para poder ser avaliado para a gente. Tá Obrigada, bom, querida, pela sua participação mais uma vez. Além da pergunta da Deuseli, doutor Luiz, a Ana Lúcia, da Boa Vista, pergunta sobre síndrome do pânico. Ela está dizendo que ela sofre de síndrome do pânico. O senhor tem informação sobre isso? Não, tanto a Deuseli perguntando da convulsão, né, que é muito comum, que ela falou, tanto como a síndrome do pânico, são alterações, evidentemente, que tem que ser avaliado, porque uma pessoa de idade que tem convulsão tem que fazer um eletroencefalograma, saber a parte elétrica do cérebro, como que está, por que está havendo essa convulsão, para poder entender. Aí é o neurologista que vai poder ajudar, e a síndrome do pânico, os psiquiatras, né, vão poder atuar, enfim, não é a minha área de atuação, eu não posso falar nada mais tecnicamente sobre a síndrome do pânico. O que a gente pode dizer é que está muito comum hoje em dia, né? Existe uma espécie de uma neurose hoje com tudo. Nós estamos vendo televisão demais, estamos vendo internet demais. Nós temos que selecionar melhor o que a gente vê, porque o cérebro está recebendo informações a todo momento de coisas que nós não... Você vê, a gente não ouvia falar muito de síndrome do pânico há uns tempos atrás. Hoje é uma coisa comum de se ouvir falar. E a quantidade de informação que não serve para nada que nós colocamos dentro da gente, eu já falei isso, acho que aqui no outro programa, você não imagina o que acontece quando você fica vendo o programa o tempo inteiro de morte, só tragédia. De tragédia, o seu cérebro vai absorvendo isso de alguma forma, você acaba levando para a sua realidade. Uhum. Vai dando medo de tudo, quer dizer, você não consegue fazer mais nada e ainda dá imunodepressão, né, sério? Aí o sistema imunológico deprime. Certo. Tem mais ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Aqui é Maria Aparecida de Oliveira Carvalho, aqui do Rebojão. Como vai a senhora, dona Maria Aparecida? Eu vou indo mais ou menos. E você, como é que vai, Célia? Tudo bem, graças a Deus. Adoro o seu programa, não perco de jeito nenhum, viu? Ah, que bom, muito obrigada. É que é muito difícil de conseguir ligar pra aí, é muito difícil, viu, menina? É, difícil mesmo, muita gente liga, dona Maria. Sabe o que é? Diga. Eu queria que o doutor Luiz fizesse uma oração pra mim, sabe? Eu tô sofrendo há mais de 5 anos com lesão nas 2 pernas e os médicos não querem mais nem me atender, entendeu? Eles não tem mais cura. Sim. Eu preciso de uma oração boa pra curar eu, sabe? Porque eu tô desesperada da vida, sabe? Quantos anos a senhora tem, dona Maria Aparecida? Agora, mês que vem, eu faço 69. Certo.
Tá certo, dona Maria Aparecida. Tá feito o pedido. Vamos saber aqui do Dr. Luiz. O senhor faz a oração para ela, Dr. Luiz? Olha, certamente vou fazer. Eu fico emocionado até dela me pedir isso, né? Eu não conhecê-la, mas a senhora pode ter certeza que eu coloco a maior força geradora que nós podemos ter nessa vida, que é o amor. O amor, acima de qualquer coisa, ele deveria ser a base da nossa vida. Onde a gente pisa é o amor. E essa oração que eu vou fazer para a senhora vai ser lá no meu sítio. E lá é um lugar, as pessoas que já foram lá sabem disso, é um lugar extremamente benéfico. Ali está a natureza em volta da gente. E eu faço a oração, vou colocar o seu nome, depois eu vou pegar aqui com a Célia direitinho, e vou fazer o que eu puder fazer à distância, mas a senhora vai sentir, pode ter certeza. Maria Aparecida Carvalho, um abração para a senhora aí do Reburjão, diz que acompanha o programa todos os dias, eu também fico agradecida por isso, dona Aparecida. A Ana Lúcia da Boa Vista quer saber onde o senhor atende como dentista. Eu atendo aqui no Morro Chique, que é o meu consultório, né? E aí as informações assim referentes ao consultório, telefone, no meu site, no palavrasqueabraçam.com.br, tem lá as informações, e quem quiser falar comigo pela internet, eu respondo os e-mails, eu durmo pouco, como eu acabei de falar, então eu tenho tempo para todas as comunicações possíveis. Tá certo, o senhor falou da oração, e eu acabei de ler um livro sobre o Pai Nosso, que fala das 7 cláusulas, o autor chama de cláusulas do Pai Nosso, que é uma oração completa e perfeita, né, doutor Luiz? Independente da religião que se tenha, a oração que Jesus deixou, e deixou para que ela não fosse desvirtuada, para que ela não fosse alterada, e ela fala de tudo que é preciso. E esse autor do livro fala que se a gente rezar com inteligência, se a gente compreender a dimensão que significa falar só a primeira frase, Pai Nosso, e se a gente ao fazer oração tiver a consciência daquilo de fato que a gente está falando, é uma coisa que muda a nossa alma, né? Que é transformadora de verdade. A primeira vez que eu vi sobre isso, Célia, eu estava estudando o cristianismo, e aí eu li sobre a vida de Jesus e facetas que a gente sabe pouco, né? E aí eu estava percebendo algumas coisas, lendo um livro indicado até por uma autora americana, e esse livro falava do Pai Nosso em aramaico, sabe? Em aramaico. Aí, no meio daquilo que eu estava lendo, eu descobri que Jesus muitas vezes falava um dialeto do aramaico que chamava siríaco, que é mais complexo, só que é um dialeto. Não é facilmente compreensível para quem fala o aramaico ou o hebraico. E aí Jesus falava algumas coisas que era interpretativa, né? Quer dizer, se Jesus tirasse de dentro da água, de um rio Jordão, por exemplo, uma pedra, e levantasse a pedra assim, e Jesus falasse, essa pedra é redonda, em siríaco, não em aramaico, em siríaco, e quem estivesse do lado, não entendendo o siríaco, olhava Jesus levantando a pedra, ele falava assim, nossa, Jesus está falando que a pedra é sagrada. Jesus falou que a pedra é redonda, não falou que é sagrada. Mas aí, ali na esquina, já estão falando que a pedra é milagrosa, entendeu? São as interpretações, né? E o Pai Nosso, que eu li nesse livro, traduzia para o aramaico aquilo que Jesus falava em siríaco. E é tão bonito, mas é tão bonito, é mais bonito do que o Pai Nosso que nós rezamos, que já é bonito. Né? Aí eu fiquei pensando, por que não fazem uma tradução, né, mais assim, certinha, dessa versão do Pai Nosso em aramaico? Porque ela é mais abrangente, né? E se isso foi falado por Jesus, e o livro é extremamente importante e bonito, né, na época que eu li, eu fiquei pensando, e realmente o Pai Nosso, se a gente orar com isso que você falou, com essa vontade de interpretar, né, o Pai Nosso, é maravilhoso. Entendendo a plenitude de cada pedacinho dele, cada mínimo pedaço. Bem, nós já estamos no fim do programa, doutor Luiz. Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez e convidar para voltar quantas vezes eu quiser. Tá bom. Quantas vezes eu quiser, tá vendo, né? Tá Meu ótimo. ato falho. Bem, mas o senhor me ajuda a fazer o sorteio aqui, doutor Luiz? Ajuda. Vamos lá, Maria Paula, faz um cálculo aqui para mim, Maria. Nós temos uma lista de